Olá, boa noite. Iniciando mais um Conversa Atrevida, e a nossa convidada especial de hoje é a carismática cantora Isabela Moraes. Antes, porém, eu vou ler um trecho de um poema que não tem título, da Flor Bela Espanca, que diz o seguinte: Meu fado, meu doce amigo, meu grande consolador, eu quero ouvir-te rezar orações à minha dor. Só no silêncio da noite, vibrando perturbador, quantas almas não consoladas nessa toada de amor. Cantando para uma voz pura, eu quero ouvir-te também, para uma voz que me recorde a doce voz do meu bem. Pela calada da noite, quando o luar é dolente, eu quero ouvir essa voz, docemente, docemente. Então, é nesse clima de composição, de muita inspiração, que a gente vai conversar com Isabela Moraes. Deixa eu ver se ela chegou. Aguardando Isabela Moraes chegar. Deixa eu avisar lá. E a gente explica o seguinte também. Aconteceu um probleminha com a conta. Por algum motivo ela sumiu. Então algumas pessoas devem ter procurado e a conta tinha sumido. Mas recorremos junto ao Instagram e a conta voltou. E realmente nós não sabemos o que aconteceu. Mas, chamando Isabela Moraes para a gente começar o nosso bate-papo. Deixe-me ver, ela está chegando. Boa noite, caríssima. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Como estás? Eu estou bem na medida do possível e do impossível, né? Pois é, Estou procurando, tô procurando estar bem. a gente vai costurando as boas coisas, as boas conversas, porque tem sempre chateações que querem nos deixar para baixo, né? Pois é. É, mas para a gente começar para cima, que música você cantaria para a gente já iniciar no clima mais inspirado? Eita, coisa boa, eu gosto é assim. Olha, para iniciar, eu vou cantar então uma canção de Abre Alas, tá certo? Ah, ótimo. Vou cantar uma canção que eu gosto muito, que se chama Casa Coração. Hum, Na casa do interior, Deus entrou, Deus entrou. Na casa do imperador, Deus tentou, Deus tentou. Na casa da velha rendeira, Deus é cozinheira. Na casa do velho artesão, Deus é criação. Na casa pequena de telha, Deus é uma abelha, Deus é uma aranha. Deus é a poeira, Deus é a pobreza que o abastado estranha. Na casa do pobre feliz, Deus é aprendiz. Na casa do rico avarento, Deus é como o vento. Na casa da beira da estrada, Deus é passarada. Na casa do coração é transformação. Na casa do interior, Deus entrou, Deus entrou. Na casa do imperador, Deus tentou, Deus tentou. Na casa da velha rendeira, Deus é cozinheira. Na casa do velho artesão, Deus é criação. Na casa pequena de telha, Deus é uma abelha, Deus é uma aranha. Deus é a poeira, Deus é a pobreza que o abastado estranha. Na casa do pobre feliz, Deus é aprendiz.
Na casa do rico avarento, Deus é como o vento. Na casa da beira da estrada, Deus é passarada. Na casa do coração, é transformação. Na casa do interior, Deus entrou, Deus entrou. 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 Salve, salve, que bela canção. Essa é uma composição sua? É uma composição minha. Que linda. E como foi a Obrigada. inspiração para ela? Qual foi a inspiração? É, porque ela me pareceu que é nascida de tradições. Parece uma toada, eu não sei, é algum ritmo que Eu traz uma tava, religiosidade muito grande, que era uma das perguntas que eu ia te fazer lá na frente, mas já eu antecipo. tava, eu tava no interior de Minas, numa cidade chamada Eloy. Ah, E eu tinha ido para um festival e o hotel que eu estava hospedada era bem pertinho da igreja. E o sino badalava, né, de hora em hora. E todos os lugares que eu ia nessa cidadezinha, tinha sempre uma santinha. Tipo, eu ia num bar, tinha uma santinha. Todos os lugares tinha uma santa. Como se a cidade inteira girasse em torno da igreja. Cidadezinha pequena. Então essa música foi muito dessa inspiração, de respirar isso, né? Enquanto eu estava lá. certo, mas é bela. É, Obrigada. alguém está me dizendo que os comentários estão desativados, mas eu fui verificar agora, enquanto a Isabela estava falando, não está desativado para mim não. Para mim está tranquilo, normal. Para mim também não está desativado, não. Eu tô vendo as pessoas entrando aqui. Pois é, olha aí. Antônio já comentou, perfeito, muito bonita. Então, Boa noite, como é que... gente, a todos vocês que estão entrando aí. Pois Me tira é, uma dúvida. Seu nome é Aldones ou Aldonês? Aldonês. Aldonês, certo. É. É, desde já, obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, ouvindo essa bela voz de Isabela, que é um bom tempo que a gente estava planejando conversar. Como foi esse teu início com a música, Isabela? Isso foi uma tradição de família ou você foi descobrindo e você é uma das primeiras, uma das pioneiras a trabalhar com música na família? Olha, meu contato com a música foi porque meu pai fazia rodas de cantoria lá em casa com os amigos, né? Foi o primeiro Hum, contato assim mesmo que eu tive de ver poesia na sala de casa e tal. Eu era muito pequena, tinha uns 6, 7 anos de idade por aí. E ele fazia essas rodas, esses encontros com os amigos na sala de casa. E eu ficava olhando tudo aquilo acontecer, era toda uma efervescência. Meu pai tinha todos os instrumentos em casa. Ele comprou ah, viola mesmo de violeiro, tinha sim. violão, tinha reco-reco, tinha chique-chique, tinha atabaque, tinha pandeiro, tinha tudo que você pensar. Então ele tinha os instrumentos e quando os amigos chegavam em casa, cada um pegava um e eles começavam a cantar e tocar e fazer poesia em casa. Fora que ele era um grande apreciador de música e Hum. ele colocava muita música também em casa, Roberto Carlos, Amelinha, Zé Ramalho, AGP, muitas coisas assim. Ele ouvia muita música. Então eu comecei desde aí, bebendo dessa fonte e principalmente porque ele nos presenteava também com livros. E tinha muito livro de Sim. literatura de cordel lá em casa. Eu lia muita poesia. Então esse foi meu primeiro contato com a arte, sabe? Um contato bem, Então, bem profundo, assim. sim, é algo assim bem natural, né? Todo mundo em casa fazendo. Todo mundo em Então, casa fazendo e as crianças prestando atenção naquilo que estava acontecendo, né? e nesse intervalo, você brincava com os instrumentos, aí aprendeu primeiro que instrumento? A tocar violão? Ou foi Não, alguma coisa de não, construção? não, não. Eu pegava por curiosidade, claro, cada um dos Criança, instrumentos, né? ficava brincando, mas não sabia tocar nada. E nem Ah, ele também colocou a gente em aula de música. Por incrível que ah pareça, não?
ele não colocou a gente em aula de música, não. A gente ficava brincando com aqueles instrumentos, mas assim, fingindo que estava tocando, sabe? Com aquela curiosidade mesmo. Brincadeira gostosa de criança. Isso, aquela coisa de criança, mas não aprofundando, assim, tipo, não fazia Sim. aula de música, nem tocava nenhum instrumento quando criança. E muito menos imaginava que ia seguir esse caminho de ser cantora. Era uma coisa ainda que eu não sabia ao certo o que era que estava acontecendo comigo, embora que desde que eu comecei a escrever, eu já começava criando algumas historinhas, fazendo alguma coisa, criando uma coisa ou outra, mas eu não imaginava que aquilo era arte, eu não tinha ideia de que aquilo era arte. Eu pensava que aquilo era uma coisa tão normal quanto brincar de boneca, né? É, Tá sim. escrevendo ali, criando aquelas histórias, para mim era tão normal quanto brincar de boneca, entendeu? Então, as tuas influências musicais começaram de casa. E aí você começou a perceber que estilos te inspiravam mais. Você dizia assim, ah, quando eu ouço esses músicos, essas canções, eu me sinto mais apta a escrever, me sinto mais à vontade. Quem eram? É, acontecia uma coisa muito curiosa quando eu escutava determinadas canções. Tipo, quando eu Hum, escutava Alcione, por exemplo, eu hum. chorava muito, escondido para ninguém ver, porque eu também não sabia o que era que estava acontecendo dentro de mim. Aquela ebulição, né? Aquela coisa intensa, aquela coisa forte, né? Então eu Sim. escutava Alcione, isso me causava. Quando eu escutava também Chitãozinho e Chororó, Evidências, que eu era muito Hum, pequena, me causava essa mesma sensação. Algumas canções de Michael Sullivan, quando eu era pequenininha, me causavam também essa a grande nostalgia, dupla, né, dos essa anos coisa que eu não sabia o que 90. era. Uhum. Mas os livros de literatura de cordel, a poesia foi o meu primeiro contato direto com essa coisa, né, de dar um passo para a canção, porque a poesia você lê cantando no seu pensamento, né? Você nunca lê a Uhum. poesia só lendo, você lê Isso. ritmado, você lê com alguma melodia imaginária. Então eu lia muita poesia, muita poesia. Meu pai tinha coleções de livrinhos de cordel e ele fazia questão de nos presentear com livros. E ele não só fazia a gente ler, ele incentivava muito a gente ler, como depois ele perguntava a nossa opinião sobre determinada coisa e ele Ah, questionava a gente sobre o que a gente entendeu, sobre o que a gente não entendeu. Só um minutinho. tá. Então, para quem chegou agora, a gente está batendo papo com Isabela Moraes sobre as músicas, a carreira, e a gente tem como mote da nossa conversa composição, performance e voz. Desculpa, voltei. Tranquilo, tranquilo. Ah, Mas eu estava falando sobre essa sua essa sua magia, esse seu contato com a literatura de cordel. Eu confesso que pronto. também comecei a ler cordel. Então, morava em Jabotão na infância, e tinha a feira de Jabotão e tinha umas banquinhas de literatura de cordel. Eu tinha praticamente a obrigação de comprar o máximo que eu podia dos cordéis e trazer para casa e ler, e ficava colando e achava engraçadas as histórias, e tem sempre inspirações boas, né? Inclusive na Exatamente. próxima quinta, a minha convidada é uma poetisa de cordel, uma cordelista. Que coisa maravilhosa. Os livrinhos de Uhum. cordel, eles sempre me levavam a mundos muito intensos, assim, porque Sim. eles contavam a história do que estava acontecendo, aquela realidade que estava se passando naquele momento, né, no Brasil. Então, além de ensinar ludicamente, eles também eram críticos, né? São livrinhos críticos, Isso. eles ensinam meio que brincando, porque poesia é gostoso de ler, é divertido. Automaticamente você está lendo ali e você está absorvendo várias informações importantes. Mesmo quando os livrinhos são engraçados, por trás daquela coisa engraçada sempre tem as críticas, né? Então, assim, você aprende brincando. E eu achava maravilhoso. A partir disso, de visitar esses mundos da literatura de cordel, eu comecei a querer fazer poesia, a querer fazer as minhas poesias, a querer criar as minhas histórias, entendeu? Foi através desses livrinhos que eu comecei a me autodesafiar, a criar os meus mundos também. Se ali eu via mundos possíveis, né, que os livrinhos me apresentavam,
eu comecei a me desafiar a criar os meus próprios mundos e as minhas poesias. E assim que Foi, começou. foi difícil externar esses mundos? Uma coisa é a gente criar o mundo da gente, a outra é a gente começar a mostrar para alguém. Foi difícil você chegar assim e Aí dizer assim, você olha, falou isso uma aqui coisa, eu acabei de fazer, o que é que você acha? Ou então você, você já você foi... você tocou no ponto primordial da coisa, porque fazer para mim é como eu te falei, escrever para mim era igual brincar de boneca. Então, eu estava ali criando meus mundos, absorvendo muita leitura e escrevendo. Mas daí a Hum. mostrar para as pessoas, mostrar para minha mãe, mostrar para alguém, eu acho que eu demorei um pouco, porque, né, para você criar essa autoconfiança, até mostrar para alguém, né? Eu Aham. demorei um pouco. Segundo minha mãe, ela disse que quando ia fazer faxina, inclusive eu vi que ela entrou aí na live, ela disse que quando eu entrava no meu quarto para fazer faxina, era muito papel em cima do meu guarda-roupa. Que eu escrevia, amassava e jogava, escrevia, amassava e jogava. Ah, Ou é? seja, imagina quantas coisas eu deixei de mostrar por insegurança, amassei e joguei. Ela falou que se soubesse, né, que já era Guarda eu criando, ela me falou hoje em dia isso, que se soubesse que já era eu criando meus mundos poéticos, ela nunca teria jogado fora aquelas coisas. Mas a gente nunca imagina, né? A gente sempre É, acha que é brincadeira. Os pais, hoje os pais talvez sejam mais antenados, mas de um tempo para trás os pais achavam que era tudo brincadeira, então essa é uma fase, vai passar, tá escrevendo, é porque é quietinha, essas coisas todas. ou nem imagina de verdade mesmo que a pessoa está ali mergulhada naquele mundo literário, né? Não faz Exato. ideia. Este é um tempo de esperas. A que tempo você se dá? Especialmente quando você compõe. Tempo de esperas eu fiz as piadas porque você Uhum. é uma das canções suas. A que tempo eu me dou? Com que eu gasto Sim, meu precioso tempo? é. No que eu digo nessa questão assim da composição. Você Uhum. começa a compor, você está doando esse tempo, mas para quê? É especificamente você pensa em alguém, você pensa numa situação, é, você faz isso para externar um sentimento que está aqui incomodando, quer aflorar, quer sair. Como é esse Olha, processo? depende muito, Aldonês, depende muito. Tipo, se alguma situação externa, política, me inquieta, eu escrevo sobre isso. Muitas coisas, inclusive, têm me inquietado ao mesmo tempo e eu não estou conseguindo escrever sobre nada, porque muita coisa tem me impactado profundamente ultimamente. E Hum. geralmente rola um bloqueio artístico quando rola isso comigo. Ah, Por exemplo, essa situação que a gente está atravessando, essa situação inimaginável que está acontecendo no sim. mundo, esse vírus, isso tem me impactado de uma maneira muito profunda. Eu tenho procurado coisas, coisas que eu sinto muito prazer, por exemplo, compor, estar com algumas pessoas da minha família. Sempre que eu posso, eu faço coisas que me deem prazer e me despertem essa felicidade, essa alegria, para que eu fuja um pouco desse peso de tudo que eu estou absorvendo, porque essa maneira de absorver é muito intensa. E sobre isso eu não escrevi nada até agora, por exemplo. Ah, não. Mas Ah. mas, assim, quando eu tô apaixonada, eu escrevo muito, eu transbordo de escrever, entendeu? Eu escrevo demais. Quando eu tô muito feliz, eu escrevo, mas quando eu tô muito triste, eu escrevo muito mais. E o perigo mora aí, né? Eu tive que trabalhar muito o meu psicológico para não me Ah, acostumar a sim. romantizar esse tipo de Ah, sim, coisa, esse tipo sim. de estar sempre triste, ou sempre em conflito para poder escrever. Tive que trabalhar demais o meu psicológico para não romantizar esse lugar, entendeu? E é Mas isso, é algo depende bom. muito do meu estado de espírito. Mas é algo bom, Isabela, porque se a gente foge da gente, a gente acaba tendo que encontrar com a gente numa versão muito mais dura e difícil, porque a gente está fugindo da gente, não há como fugir. Então, Não há. é belo esse enfrentamento que você faz consigo e coloca isso nas letras, é fabuloso. Agora, uma observaçãozinha aqui. É, a Rita Brito, ela está dizendo que foram caixas e mais caixas. Por acaso é a tua mãe, a Rita Brito? Não, Rita é minha amiga.
Ah, tá. Eu tenho caixas e mais caixas de coisas. Inclusive, beijo, Rita. Eu tenho caixas e mais caixas de coisas, né? Que agora eu tirei das caixas e coloquei em estantes. Eu tenho Hum, muita coisa guardada que eu escrevi desde pequena e eu tenho guardado até hoje as coisas assim. O que deu para eu guardar, eu guardei. Então eu tenho muita coisa ainda hum. encaixotada, mas não, mas guardada aqui comigo em casa, entendeu? Que eu gosto de revisitar de vez em quando, de abrir, de dar uma olhada. Agora mesmo, ultimamente, eu tenho resgatado minhas fitas. Eu tenho fitinhas, Sim, tenho um gravador daqueles antigos e eu tenho muitas fitas com várias canções nessas fitas. E, inclusive, hum. eu achei uma canção agora há pouco que eu pretendo resgatá-la para meus shows atuais. E é uma canção que eu nem sonhava mais que eu tinha, entendeu? Nessa fita. E o nome da música é Homenagem à Música Brasileira. Eu me emocionei quando eu escutei. Eu não, eu não consegui imaginar como eu consegui colocar tantos nomes de artistas brasileiros então em pouco espaço assim de tempo assim Sim. das frases, sabe assim. E eu me emocionei muito com a história da música e tal, assim. Qualquer dia desse eu vou estar cantando aí, em alguma dessas lives, que eu estou resgatando algumas canções antigas. Enfim, Ah, que bom. eu tenho muita coisa aqui em casa, eu gosto de fazer esses mergulhos. Eu adoro me doar para esse tempo, acho um tempo precioso, né? Esse tempo que eu estou mergulhando nas coisas que eu escrevi, nas coisas que eu fiz, me remete ao que estava acontecendo no meu país na época que eu escrevi aquilo, entendeu? Sim. É história pura, assim. Eu adoro muito mergulhar nessas coisas. O show, Estamos Vivos. A concepção e a realização dele é uma resposta. Eu pensava que era uma resposta que você estava dando para esse momento da pandemia, mas a idealização dele foi bem antes, então, não é? Muito antes, assim, as canções do disco Estamos Vivos, elas já me acompanhavam ao longo dos anos nos shows. Eu já tinha Sim. uma certa intimidade com essas canções, né? Eram canções que já estavam comigo há muitos anos e, e dentro disso que você falou, Aldonês, eu sempre escrevi muito intensamente. Eu sempre escrevi de uma maneira como se não fosse. Eu sempre vivi minha vida como se eu não fosse acordar amanhã. Eu tenho uma maneira muito Hum, intensa de existir. Eu gosto de falar para as pessoas quando eu gosto delas, eu gosto de dizer as coisas que eu sinto, eu gosto de falar, de expressar as coisas que eu sinto. Então, eu componho da mesma maneira, eu me entrego muito às coisas que eu escrevo. Então, quando esse disco surgiu em plena pandemia, parecia que eu tinha feito um disco para a pandemia, mas não foi. É a minha maneira como uma de resposta, sentir, né? de enxergar a vida mesmo. E antes da pandemia chegar, eu já estava tirando o momento do show, onde eu fazia um brinde, né, com as pessoas. Eu pedia aquele momento do show para a gente agradecer a vida, para a gente celebrar a vida, para a gente aproveitar aquele espaço de celebração e agradecimento e agradecer o estarmos vivos, sabe? O estarmos com saúde, viver o agora e valorizar o agora. Eu já estava dizendo isso. Então, quando a pandemia chegou, eu fiquei muito passada. Eu falei, gente, é isso. A gente tem que viver realmente como se não fosse haver amanhã, porque faz 2 anos que a gente está meio que suspenso no ar, né? Digamos É, assim. Por mais que a é, gente esteja vivendo e a vida esteja acontecendo, a gente está meio que vivendo uma coisa suspensa, né? A gente está vivendo um período angustiante de medo, de ansiedade, de várias coisas ao mesmo tempo. pois é. Desse teu trabalho, o que é que a gente poderia ouvir? O que é que você destacaria pra gente? Do disco Estamos Vivos. Estamos vivos. Olha, eu não sei tocar nenhuma canção do disco no violão, mas eu posso Ah, cantar aqui a capela sem problema nenhum. E separei aqui o violão para fazer também outras coisas que não estão no disco. Do sim, sim. disco, eu vou cantar agora então Ao Redor do Sol, que é o Abre Hum, Alas do disco, e é uma música que eu tenho muita felicidade em ter feito. Eu estava estudando a obra de Milton Nascimento, que uma grande amiga minha, né, me incentivou muito a estudar, me deu um monte de coisa de Milton Nascimento e disse, olha, tá aí. E eu comecei a ler o livro e estudar a obra dele, e daí surgiu essa canção, chamada Ao Redor do Sol, uma das canções, que eu fiz muitas canções na época que eu estava estudando a obra de Milton.
mas uma delas foi Ao Redor do Sol, que eu achei uma canção muito forte e que fala sobre as coisas que estão acontecendo politicamente, né, no nosso país, e fala também sobre essa coisa de resgatar e renovar sempre a esperança e não se perder nunca dos nossos caminhos internos e da nossa essência. Então, Ao Redor do Sol. Isso é que é viver ao redor do sol, trilhar e não se perder. Isso é que é brincar com a luz do arrebol, brilhar e não se esquecer. Enquanto as cores dançam pela luz do tempo a nos colorir, somos obras de arte a nos reinventar, a sempre ressurgir. Faça a sua parte, um pequeno pedaço é contribuição. Somando tudo muda, vai que Deus ajuda a nossa criação. Isso é que é viver ao redor do sol. Trilhar e não se perder. Isso é que é brincar com a luz do arrebol. Brilhar e não se esquecer. Nosso país é grande, com belas riquezas temos naturais. Era perfeito se os nossos governantes fossem mais leais. A lei da vida é justa e quem disputa é quem sempre vai se ferir. Tomemos como exemplo, a natureza ensina só por existir. Isso é que é viver ao redor do sol. Trilhar e não se perder. Isso é que é brincar com a luz do arrebol. Brilhar e não se esquecer. É, maravilha! Quem é a Isabela no palco? Quando tá ali, de frente de um público, quer dizer, agora a gente não tem, né? Nos shows que você vai fazer, inclusive na próxima live que você fará, não vai ter público. Mas essa emoção de você estar no palco. Quem é Isabela? Que forte, que forte. Olha, essa Isabela é uma que eu preciso inventar de uma maneira muito poderosamente, assim, para poder enfrentar um palco, sabe? Hum, É muito. Eu acho que o palco é muita responsabilidade, sabe, assim, para o artista, né? E principalmente para mim, que sempre fui acostumada a estar, digamos, nos bastidores, que eu sou a pessoa que escrevo a música e não imaginava nunca que eu ia chegar a cantá-las, a apresentar as canções ou a que coubesse na minha voz, porque tudo começou para mim através de eu sou compositora antes de ser cantora e intérprete. Então, trabalhar o palco para mim é uma constante, assim, pode ter certeza. Embora eu goste muito de dizer as coisas que eu escrevo, tenho um prazer imenso de dizer as coisas que eu escrevo, mas o trabalhar do palco é uma conquista eterna que eu vou ter, assim, sabe? Porque cada momento de palco é um momento muito intenso para mim, muito profundo. bacana. Tem uma pergunta aqui para você, do Felipe Amorim. Ele está falando sobre a composição de ego e da possibilidade de uma palhinha. Olha, Ego, teve uma época que eu estava estudando a obra de Luiz Tati, e eu sou assim, de época em época, assim, eu sempre tiro algum artista para estudar. Nunca mais eu fiz Sim, isso porque eu me aprofundei no lançamento do meu disco, mas é sempre importante porque eu sempre abro janelas muito interessantes, assim, abro sempre novos horizontes na minha cabeça quando eu pego a sim. obra de algum artista para estudar. Nessa época eu estava estudando Luiz Tati e eu acabei fazendo essa canção. E é muito raro eu colocar em show, mas eu coloquei em algumas apresentações. E Felipe estava numa dessas apresentações e ele gostou muito dessa canção. E eu não lembro ela toda, eu só lembro o refrão, assim, porque quando você não exercita muito uma canção nova, ela Uhum. realmente vai se perdendo da sua memória, assim. Mas eu vou cantar um pedacinho.
É que eu não cabia dentro do seu ego, era muito grande, não me caberia. É que dentro dele só continha prego e eu me furaria. Dentro do seu ego, cego não tem guia e eu tropeçaria no. Eu tropeçaria. Nananana. Não vou lembrar, é fogo. Que me apontaria sempre no caminho a dor do recomeço. É que eu não cabia dentro do seu ego, era muito grande, não me caberia. É que dentro dele só continha prego e eu me furaria. Dentro do seu ego, cego não tem guia e eu tropeçaria no fim do endereço que me apontaria sempre no caminho a dor do recomeço. É algo assim. Ah, é Felipe, bela a canção. beijo pra tu. Quando Homero te chamou lá para cantar no Caixa Cultural a composição que é sua, Segredo, como é que foi? Foi algo prévio ou ele de repente disse: Olha, eu vou fazer um show e gostaria que você participasse cantando Segredo? Não, ali ele me convidou, para cantar Segredo com ele. E eu foi interessante porque essa música foi a última que entrou, né, no disco. Ele estava procurando, ele queria uma composição minha, de todo jeito, para o disco dele. E eu não tava com coragem de mostrar essa música. Eu tinha feito, mas eu estava com vergonha de mostrar. Tem essas coisas, né? Às vezes eu Aham, faço algumas coisas e eu não mostro de imediato, eu guardo, eu espero a música maturar. E eu estava maturando ela, sabe? Eu estava lapidando ela para poder mostrar para alguém. E nesse dia eu mostrei para ele. E ele se encantou com essa canção e se arrepiou inteiro e falou: Isabela, é essa canção que eu vou gravar. E eu fiquei sem acreditar, assim. Eu falei: é sério isso? Ele falou: é essa canção. Eu já escuto as pessoas. E ele falou: eu já escuto as pessoas na hora do. Eu falei: pronto, então ela é sua. Pode pegar e pode gravar. E ele pegou e gravou e aconteceu e vem acontecendo o que acontece quando a gente canta, quando ele canta nos sim, sim. shows. É muito Essa é uma, emocionante. Já tive na essa, plateia do show dele, do Santo Isabel, quando ele cantou sim. essa música, e todo mundo cantando assim, bem alto, e eu fiquei muito emocionada mesmo, assim. Fiquei emocionadíssima. Essa é uma das canções que você separou no violão, não? Posso fazer ela. Vamos nessa? Vamos nessa. Ela tinha tanto medo de sofrer que preferiu ficar sem ninguém. Mas na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém. Tinha tanto medo, mas o mundo viu. Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio. Nunca ainda é cedo viver no vazio, triste de quem guarda de ouvir tudo que sentiu. Ela tinha tanto peso que pensar era sentir-se refém. Desprezo a si mesmo causa dor no outro também. Tentou manter segredo, mas o mundo viu. Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio. Nunca ainda é cedo viver no vazio, triste de quem guarda de ouvir tudo que sentiu. Olha, amor, quero lhe falar. Eu pensei, mas deixa pra lá.
Maravilha. Olha, estou Essa perguntando música. aqui, Goianita Pinheiro. Quando você Ah, compõe, já vem letra e melodia. Quando eu componho, geralmente vem tudo pronto, vem tudo de uma vez. Tipo, quase que psicografado. Às vezes eu tenho que escrever tão rápido que você nem imagina, para poder captar toda a mensagem que está vindo. Às vezes a música é imensa e eu escrevo bem rápido, assim. Capto ela, já gravo e já deixo ali segura, para não esquecer, não perder. a Juliana Soares está presente, é a convidada da próxima semana. Grande abraço, Juliana. Como é que você vê o mercado é, atualmente? Nesse processo de pandemia, a gente percebe que muitos artistas eles estão tendo a oportunidade de mostrar para um público mais atento, porque o mercado às vezes é muito cruel. Ele vai selecionando vozes e pessoas e estilos e sai colocando o tempo todo para a grande massa ouvir. Se as pessoas não procurarem alternativas, elas não conseguem. E nesse processo da pandemia, uma das coisas que se mostrou absolutamente viável é esse processo de lives, esse processo onde você consegue mostrar de forma mais livre o seu trabalho. E o mercado, como é que ele está se mobilizando nesse Olha, sentido? a gente sofreu uma grande transformação. Estamos atravessando ainda por essa transformação, né? Onde Sim, ficou. A gente está nessa fase de transição, eu acredito. Hoje é, a gente tem essa ferramenta que é o telefone à nossa disposição, com muitos recursos, com todas essas plataformas, onde a gente pode se reinventar e fazer muitas coisas. Mas eu acredito que ainda precisa de uma grande transformação da parte dessas plataformas para valorizar os artistas, isso. sabe? Eu li uma matéria agora há pouco que muito me encheu de esperança. Você viu sobre Paul McCartney? Não, Ele, por conta da pandemia, ele ficou, né? Nós estamos todos em casa e tal, sem fazer show. E, enfim, ele atinou para essa coisa do quanto as plataformas estavam retendo os direitos dos compositores, dos artistas. As plataformas ficam com 80, 70, 80% desse dinheiro que era para ser destinado para os compositores. E ele se atentou para isso e começou a mobilizar uma galera. E já chegou aqui no Brasil através de Ivan Lins, Jorge Versilo. E essa matéria hum, mexeu muito comigo, porque como é que a gente nunca parou para pensar sobre isso? Que essa lei estava defasada desde 1980, se eu não me engano, que ninguém mexia nessa lei dos direitos autorais e, né, dessas coisas todas. Então eu acredito que a gente está passando por uma grande transformação. Essa adaptação, os artistas eles precisam se atinar para esses direitos, mas o mercado no todo está passando por uma grande transformação que eu acredito que ainda não se encontrou. Está tudo ainda muito confuso, eu acredito. Por mais que todo mundo, por mais que chegaram já a certos lugares, mas eu acredito que essa transformação ainda está acontecendo, né? confesso a você que eu sempre fiquei incomodado com esse aspecto de o artista ele ter o mínimo possível de seu trabalho. A gente tem uns exemplos terríveis. As cantoras Pepe e Neném que perderam tudo por um processo de maturidade da parte delas e de mau caratismo de outras Isso aí pessoas. isso aí já é outro processo, quando você trabalha com pessoas desonestas, que ainda, além de não lhe passar as informações de maneira correta, ainda por você não estar por dentro do seu trabalho, não estar por Processo, dentro 100% de tudo que você faz, dos seus direitos, das suas, dos seus cronogramas diários e financeiros. Então você acaba deixando nas mãos, e quando você deixa nas mãos de pessoas que são desonestas, isso acaba acontecendo. Chico César também passou, e inúmeros sim. artistas já passaram por esse tipo de coisa, né? Esse processo aí acontece. Eu, assim, eu faço questão de entrar e tentar entender ao máximo que eu posso sobre o meu processo, os meus direitos. Mas confesso que eu não sei muita coisa. Por mais que eu procure me aprofundar, eu ainda Uhum. não me aprofundei o suficiente
para entender todas as leis, todas as coisas que me cabem, sabe? Todas as coisas que nos assistem enquanto artista, enquanto compositor, enquanto intérprete. É isso, a gente precisa estar por dentro, né? Da nossa profissão como um Sim, todo, sim. assim, para que essas coisas não Isso. venham a acontecer e para que a gente também faça gerar lucro e para que a gente faça gerar, faça desenvolver, que essa carreira se desenvolva, né? A gente precisa estar por dentro. E principalmente agora com essa chegada da internet, com todos esses recursos, com todas Uhum. essas coisas, tem tudo ao nosso favor, mas se você não estiver por dentro, você acaba ficando perdido, né? Do mesmo jeito, assim, como se não tivesse esses recursos. Uma das Então, alternativas que alguns artistas fizeram um tempo atrás, eu não consigo lembrar agora o título do trabalho de Elza Soares. Elza Soares, ela começou a experimentar vendendo o CD dela em banca de revista, que é um dos maiores sucessos, que hoje tem uma outra roupagem, que tem a carne. Você já deve ter ouvido, né? A carne eu de acho Elza Soares, que ela fala, carne que mais barata do sim, mercado, é carne negra. Hoje, ela já coloca uma outra roupagem nessa letra, pelo próprio processo. Mas uma das fugas que alguns artistas fizeram foi isso. Vender os seus CDs em bancas de revista, tentar um outro tipo de distribuição para que eles recebam mais. Então, talvez, assim, dá um trabalho muito grande para o artista de compor o seu trabalho, de dar uma personalidade e ainda se envolver na distribuição, na formatação, etc, etc, na venda, no lucro, nos impostos. É um trabalho que eu acho que, infelizmente, se o artista quiser é ser dono do seu trabalho, ele precisa estar antenado nesse aspecto. completamente, completamente. Embora eu ache o disco físico maravilhoso, assim, que precisa acontecer, eu acho que é massa ter, mas eu acredito que essa coisa do disco tá cada vez mais acabando, assim, pelo que eu percebo, sabe? Os Uhum. carros não vêm mais, os carros não vêm mais com toca CD, os computadores não vêm mais com toca CD. Cada vez mais a indústria tecnológica desincentiva essa coisa do CD físico. Nos Sim. empurra, está nos empurrando à força para que a gente entenda esse novo processo que está chegando aí. Eu acho que o que vai acontecer mesmo e o que tem que acontecer é nós artistas ficarmos antenados, principalmente agora que saiu essa matéria falando sobre isso. Eu não tinha atinado para isso, né? Mas precisa chegar uma pessoa assim, com bastante influência no mercado musical, Uhum. para poder ter voz, né? Para poder mudar uma lei, para poder pelo menos atiçar toda Sim. essa coisa né? Que já fica ali é toda uma hierarquia, né, na verdade, que já É. está ali armada para a gente ficar refém, né, dessa situação. E não é de hoje, né, que o compositor é desvalorizado, principalmente o compositor é desvalorizado na música, né? Não é de É. hoje que essas coisas acontecem. Então, que bom que esses grandes nomes que influenciam de maneira poderosa a música estão atentos para isso e que a gente se mobilize, né, que parta desses grandes nomes que têm essa influência, mas que parta da gente também uma mobilização para a gente ficar Sim. antenado de como ficar mais atento, né, com essas plataformas e com os nossos direitos e como lidar bem com esses streams, com tudo isso que está chegando de novidade para a gente. E a gente ir se adaptando da melhor maneira, e que seja uma maneira boa para todos, que todos possam ganhar, mas que não Uhum. só né, os donos das plataformas possam reter esse direito Isso. que é muito nosso, muito dos Aham. artistas. É completamente nosso, assim, né? É. A gente que faz gerar tudo isso. Então, que seja justo, né? Tudo que venha a acontecer, que essas transformações que venham a acontecer, que sejam justas, né? Já chega dessa coisa da gente ficar tão desvalorizado né? É Falando muito em difícil. composições, Hã? quando a gente fala de composições, uma das formas da valorização é um artista fazer questão, quando Almério fez isso contigo,
Mas que outras vozes já gravaram teus trabalhos, tuas composições? Olha, gravar mesmo assim, profissionalmente, Almério gravou, Mariana Aidá gravou. Agora no Veia Nordestina dela tem 3 canções, a nossa parceria Veia Nordestina, que dá nome ao disco. Ela gravou São João do Carneirinho, gravou também Represa, que foi uma música que eu fiz especialmente para o disco dela. E o disco ganhou o Grammy Latino e eu estou muito feliz com isso. Vou até gravar um vídeo já já, que eu estou fazendo todas as quartas do mês de maio no meu Instagram. Eu vou homenagear uma cantora brasileira. E Mariana é uma das homenageadas, é a primeira homenageada. Eu vou falar inclusive sobre isso. Mas enfim, Mariana gravou, Almério gravou, Paulo Neto gravou. E eu pretendo que muito mais pessoas venham a gravar o meu trabalho. Sim. Assim. No teu... A minha intenção sobretudo é essa, né? Eu tenho prazer de escutar, de ouvir outras pessoas cantando as minhas canções. É diferente, né? Quando você compõe uma melodia e você dá uma respiração, a respiração de Isabela Moraes. Quando outra pessoa dá a respiração dela, como é que você vê esse processo? Você diz, ah, eu não tinha pensado nessa forma. Eu fico Porque muito cada um vai emocionada por valorizar. ver outro, Ah, é um outro planeta ali, né? ah, Absorvendo daquela mensagem que você colocou no mundo. E a pessoa bota com o olhar dela, com a expressividade dela, com a personalidade dela, e traz para o universo dela aquela canção. É muito lindo, é muito forte, é muito mágico isso. Muita gente uhum, pode gravar a mesma canção, mas cada pessoa vai colocar o seu olhar, sua personalidade, sua expressividade, o seu planeta, o seu mundo, o seu universo ali naquela canção, né? Sua força. Então eu acho isso. muito mágico. Eu acho muito mágica essa possibilidade de outras pessoas gravando, sabe, as minhas canções, colocando, imprimindo, né? Imprimindo ela. O teu canal tem um projeto Pareias, que eu já vi alguma coisa com Águida. Águida é poetisa e cantora também. Como surgiu Águida esse é projeto? poetisa e cantora, uma grande poetisa, uma grande cantora. E a gente gravou juntas aquele programa, que na verdade é da TV universitária. Ah, E nós fomos convidadas, né, para fazer aquele programa. Eu tinha feito com o Revoredo e cada um que faz vai convidando o outro, entendeu? E tá. depois foi o meu com Águida. E foi um prazer gravar com ela. A Águida é uma artista profunda e de minha convivência com ela, a minha arte também ganhou mais riqueza, né? A minha arte se encheu de mais poesia com a convivência com a Águida, assim. Nós temos também parceria e eu gosto muito, muito, muito dela, assim. Eu também homenageei ela agora há pouco e vou fazer uma live dia 29 de maio em Recife, na It's Hub. Inclusive, ela acabou de me mandar mensagem. Você acredita? Ela não manda mensagem sempre para mim. E acabou de chegar uma mensagem dela. Isso é sinergia pura. É Então é muito bom. isso. E nessa live que eu vou fazer dia 29, eu vou estar homenageando cantoras pernambucanas. Eu vou estar cantando pessoas que eu admiro e também estou pedindo sugestão para as pessoas numa caixinha de pergunta lá no meu Instagram. E a Águida foi a primeira que eu abri alas, assim, fazendo essa homenagem. E ela vai estar também no meu repertório, porque é uma pessoa que enriquece muito a minha música, enriquece muito o meu universo e me enriquece muito como ser humano. É muito lindo conviver com a Águida. E mesmo sem Que bom. conviver, Sim, ter a arte de Águida ao alcance das nossas almas é enriquecer os nossos mundos, assim. que bom. Quem sabe eu não converso com a Águida no futuro, né? Mas Pois é. diga-me uma coisa. Quando a saudade for te procurar, você muda para esquecer. As letras trazem sempre essas questões de relações, esses temas de amor. E esses temas, pô, são os teus preferidos? Ou você hoje já tem alguns que dizem, não, eu preciso falar sobre isso aqui, colocar um pouco de crítica social, eu preciso trazer esse elemento aqui sobre a infância. Você tem alguma linha
quando você está começando a criar? Não. A linha que me guia é a linha do que eu estou sentindo, do que eu estou conectada no momento. Se eu faço Sim. música de amor, é porque naquele momento eu estou vivendo, existencializando todas aquelas coisas que estão ao meu redor, que estão dentro de mim. Eu não paro para pensar, entendeu? Assim, eu vou fazer uma música social, eu vou fazer uma música de amor. Elas simplesmente elas brotam, elas acontecem. É muito do que eu estou absorvendo. Se eu estou vendo muita matéria sobre tudo que está acontecendo politicamente no Brasil, sobre todas essas coisas que estão acontecendo, sabe? Se eu estou vivendo um amor, se eu estou vivendo uma paixão, essas coisas vão aflorar naturalmente em mim. É como eu estava conversando com o Valdemar, né? Um grande artista que tem me acompanhado ultimamente assim nas lives e tem vindo muito aqui em casa. Eu estava dizendo para ele, é como se a gente fosse uma espécie de Xerox. Eu absorvo aquilo e aquilo sai de mim com aquele olhar, com aquele sentimento. Então, se você escutar uma música minha que tem uma conotação política, é porque eu estou naquele momento muito inquieta com aquela situação, com determinada situação que está acontecendo no nosso país. Se você escuta um disco meu que tem muita música romântica, eu estou realmente respirando e vivendo aquilo, e estou imprimindo aquilo daquela maneira. É a forma como eu tenho para colocar no mundo, para tentar transmutar, para tentar transcender. É sempre nessa intenção de cura, transcendência, essas coisas todas. E brota muito natural em mim, entendeu? Não é nessa coisa. Eu não tenho essa Planejado. funcionalidade de eu vou fazer uma música assim, assim, assado. Sim. Geralmente, quando eu faço isso, não sai nada no papel. Pode ter certeza. Eu acredito muito na inspiração. E na transpiração também, que é essa coisa de você sentar e exercitar a composição e tentar de todo jeito fazer a canção ali. Mas eu me identifico muito mais com essa coisa do me entregar a ler muito tal obra, ou ler muito um livro, ou estudar muito, ou escutar muito Caetano, um exemplo. E de repente dali eu vou fazer alguma coisa, vai nascer alguma coisa, entendeu? É mais ou menos por aí que o processo que acontece comigo. Ah, certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. É porque os comentários estão parados e alguém está reclamando, mas É, eu parou, foi coloquei mesmo. corações aqui, mas não está parado não. Eu acho que para algumas pessoas, não sei, por algum motivo, não segue, tá meio parado. Mas a gente lê em preconceito linguístico, na verdade a gente ouve o seguinte: faço a crença pelo meu velório a reza, que enterram as palavras portuguesas. Sobre um voo de vãs postiças palavresas, foi criado o nosso novo dicionário, onde banca-se o papel de missionário, o próprio vocabulário de muletas, o próprio vocabulário. Você já Isso. sofreu algum preconceito por ser uma artista pernambucana e morar em Caruaru? Eu não sofri preconceito, mas assim, algumas coisas de Alguém se não quis te ouvir, algumas coisas não de, quero de saber do debochar do meu trabalho. sotaque, sabe? Ah, Foi sim. muito raro. Algumas coisinhas de debochar do sotaque, sabe? Quando eu estava em São Paulo, eu chegava em alguns lugares e eu pedia alguma comida ou falava alguma coisa. E as pessoas que estavam ali para me atender, elas debochavam de alguma maneira. Eu passei por esse tipo de processo. Mas preconceito mesmo, assim, que eu possa te dizer, não, porque graças a Deus, a maioria a maioria dos lugares por onde eu passei sempre, né, falavam do sotaque de uma maneira positiva e tal. Sempre essa canção, Preconceito Linguístico, onde eu falo essa, essa poesia no começo, faço a crença pelo meu velório a reza, que enterraram as Hum. palavras portuguesas, sob um véu de vãs postiças palavresas, foi criado o nosso novo dicionário, onde banca seu papel de missionário o próprio vocabulário de muletas, o próprio vocabulário. Nasceu do livro Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno, e eu li esse livro na época, minha ex-companheira estava estudando para uma prova e ela me pediu para eu ler o livro, para eu repassar para ela o que eu tinha entendido do livro. Então eu absorvi a informação do livro e acabei fazendo essa canção, Preconceito Linguístico, que não importa a maneira,
como eu fale com você. O que importa é que estabelecemos uma comunicação. O importante mesmo é a essência. É que conseguimos estabelecer essa comunicação e você me entendeu. Independente da maneira que eu falo, entendeu? Se eu falo vassoura, se eu falo barrer, sabe? Então, você Uhum. entendendo o que eu falo é o grande X da questão. Então, foi por isso que eu fiz essa canção, isso que me chamou a atenção. E eu fiz essa canção. Eu encerro ela dizendo assim: não permito que a gramática estragada me atinja sem um mero objetivo. Não aceito sua questão analisada, nem com 1000 razões que justifiquei isso. Eu aqui eis que não escreverei mais nada, pois quem manda antes em um julgamento é a forma de como o pronunciamento absolverá a vítima a palavra. Então eu faço essa brincadeira onde eu sou a defensora, mas ao mesmo tempo eu estou ali provocando, né, a palavra para que ela se defenda de alguma maneira dessas acusações sobre ela ser certa ou ser errada e tal. Então é esse jogo, essa brincadeira o tempo todo que eu faço. E essa canção fala sobre isso. Ah, que interessante. Obrigado, Goianita. Goianita está dizendo que o sotaque é muito bonito, muito lindo. A gente agradece. Goianita, ela é uma cantora e está com a gente também no próxima Conversa Atrevida no sábado. Qual é a música que você mais gosta de cantar? Tem alguma preferida ou você tem algumas músicas? Sempre a minha preferida é sempre a última que eu fiz. É sempre a mais recente, assim, a que está mais Ah, fresca na cabeça. interessante. Então é a que Aham. você vai me ouvir cantando sempre em todos os lugares. A música mais recente sempre vai ser a minha preferida. Embora eu goste de todas as canções, tipo, as que eu gravei no discos é porque eu sou completamente apaixonada, as que eu coloco em show é porque eu me identifico e sou completamente apaixonada. Mas sempre a que eu vou gostar mais é a música que eu fiz por último. Essa é a que eu vou estar num caso de amor profundo com ela. E qual é a canção que está com caso de amor profundo, que o violão está louco para vibrar? Qual é a que eu tô com caso de amor profundo? Sim, A mais recente que eu fiz se chama Deus Me Deu. E eu tava aqui em casa e tal, e essa música veio assim, espontaneamente. Eu não vou lembrar a letra toda porque ela é nova, mas eu posso cantar um pedaço. sim. Ela fala assim: Deus me deu alma para me ocupar. E eu tava justamente pensando nisso, ver. Quem tem Ah, alma tem muito do que se ocupar. Quem tem sim. alma tem muito do que se ocupar. Por quê? Quem tem alma Isso. presta atenção nos detalhes das coisas. E quem presta atenção nos detalhes das coisas, um dia fica pouco para observar o tempo, para observar tudo que se está ao redor e dentro de si. Então, eu começo dizendo: Deus me deu alma para me ocupar, me deu canção para me divertir, um sentimento para eu me apaixonar, e um tempo livre para eu me distrair, na vida espaço para me curar, caso um amor venha me consumir, e liberdade para me aprofundar no que no mundo eu quisesse seguir. Deus me deu alma, corpo e coração, inteligência para compreender, para a expansão e a coragem para acontecer. Deus me deu asa e imaginação para eu dançar, gritar, pular, correr. Como é que eu posso lhe dizer que não? Tenho na vida nada para fazer. Se Deus me deu alma para me ocupar, me deu canção para me divertir, um sentimento para eu me apaixonar e o tempo livre para eu me distrair. É. Qual foi a canção que deu mais trabalho? Você burilou, burilou, burilou e disse está pronto. Aí você olhou de novo e não, vou mexer aqui de novo. Ah, a melodia não casou com a letra. Peraí, vou acrescentar. Não, vou tirar. Ah, ainda tenho algumas canções dando esse trabalho. Tem algumas coisas que eu não tô conseguindo. Tem coisas antigas que eu nunca consegui terminar. Tipo assim, eu tenho uma Ah, música que se chama Observando e Absorvendo. Nossa, essa deu hum. muito trabalho, muito, muito trabalho. Eu mandei para um amigo meu, Pablo Patriota, para ele terminar. Inclusive, eu pedi até a ele para ele me mandar a versão da música pronta.
Essa eu demorei, viu? E geralmente eu nasce tudo pronto, né? Veio tudo muito Sim, rápido, mas essa eu demorei. Eu tava demorando para entender a estrutura dela musical e a estrutura melódica e rítmica e tudo. E ela fala assim: observando, eu passo o tempo calado. A melodia delas veio meio, sabe? Meio desestruturada e eu swingado. mandei para Pablo para ele organizar, mas eu gosto muito dela. Observando, eu passo o tempo calado. Também não vou lembrar. Essa já é muito antiga, aí eu não lembro. E eu geralmente não canto, mas eu gosto muito da letra dela. Muito mesmo, assim. E essa deu trabalho. Tem algumas canções que nascem e ficam por ali, né? A gente não desenvolve. Geralmente eu mando para um parceiro terminar. Quando essas coisas acontecem, que são raras de acontecer. Mas quando acontece, eu mando para um parceiro terminar. E como é que funcionam essas parcerias? Você faz a letra e eles fazem a melodia, ou você faz uma letra inicial, uma estrofe, e eles completam com outra? Ou eles te mandam Depende uma muito. melodia e diz, ah, Isabela, por favor, coloca uma letra aqui. Já aconteceu Depende isso? muito. Às vezes, uma parceira pode me mandar um violão com a melodia e dizer, ó, coloca uma letra aí em cima disso. O que é que você acha? Primeiro a pessoa pergunta, você se identificou com essa melodia? O que é que você acha dela? Você acha que pode fazer alguma coisa aí em cima disso e tal? Aí eu, nossa, essa melodia na Sim. hora veio alguma coisa e tal para mim. Deixa comigo que eu vou tentar fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa pode me mandar a melodia, um pedaço de melodia já com letra e dizer, olha, termina, tipo, Joana Terra me deu esse trecho de música, por exemplo, que é uma artista que eu admiro demais. Então ela me deu esse trecho de uma música que fala assim: e se o nosso amor pudesse ser desses de novela da TV, já me deu com violão e letra. Tantos desencontros nos levaram a lugar nenhum. Eu achei isso fenomenal. Aí eu falei, pelo amor de Deus, posso terminar? Ela falou, por favor, e me entregou. Aí eu coloquei, e se o nosso amor pudesse ter cores como um quadro de Monet, nosso reencontro nos tirando de um lugar comum, causando impressão a quem não tinha sentimento algum, abrindo sorrisos pelo mundo afora e renascer. E se a gente pudesse voar, sempre que quisesse se encontrar, a saudade logo ia parar de procurar por nós. Numa cena linda de novela, o encontro que não foi pro ar. Geralmente Ah, rola que bem. assim, você se identifica de cara com aquele trecho que o Sim. parceiro manda ou a parceira. Eu e PC, a gente tem uma química muito massa, compondo também juntos e tal. Descobri isso com Joana, quando ela me manda uma melodia. Eu tenho uma facilidade muito grande de compor com Mariana Aidar. Ela me manda algum trecho de música. Parece que eu já entendi, parece que eu já sei o que é que ela vai me dizer e o que é que ela está dizendo ali, entendeu? Eu tenho muito essa facilidade assim de compor com algumas pessoas. Rola uma química, sabe? Mas não é porque ela vive em outro planeta e eu transito solto pelo espaço, eu rejeito e então Pode ela ser. aceita. Deus do céu, Pode não sei ser, mais o que pode ser. faço. Essa é a Vou música cantar um do pedacinho Contra. dessa, então, já que você puxou esse Sim. trecho. Ela Aham. vive em outro planeta, eu transito solta pelo espaço. Eu rejeito, então ela aceita. Deus do céu, não sei mais o que faço. Eu concordo, a gente não dá certo. Ela quer dar o próximo passo. Quando volta, eu que me despeço. Quem foi que nos prendeu nesse laço? Sou real, ela quer o mistério. Sou de vidro, ela quer o contrário. Quando eu brinco, ela quer me ver séria. Só me ama em seu imaginário. O amor que ela tem, eu não quero. Sou paixão, ela então é descaso. Quando some, sou eu quem espero. Ela me venceu pelo cansaço. Ela finge que dá, eu finjo crer ainda.
Uma história tão linda, finda sem terminar. Ela finge que tem, eu finjo que permito. No fundo eu acredito que o amor pode voltar. Maravilha! Muito bem, essa música é muito bonita. Como ela surgiu? Essa música eu fiz inspirada em Catavento e Girassol, de Ginga e Aldir Blanc. Conhece? Meu catavento Sim, tem dentro, que é do lado de fora, tem o girassol. É o tempo todo se contrapondo. São duas é, pessoas totalmente opostas. Então eu quis fazer a minha própria catavento e girassol. versão. Foi assim desde criança. Desde que eu Ah, via os livros de literatura de cordel e que eu quis criar as minhas próprias poesias. Então, essa mania continua até hoje, de querer criar os meus próprios universos também, através das canções. que música Isabela não cantaria? Não se sentiria à vontade para cantar? Tem alguma? Rapaz, eu aprendi que a música que eu não cantaria, eu transformaria ela de uma maneira que eu aprendesse a gostar de cantar. Então gosta de desafios. Gosto de desafios, mas nem sempre foi assim. Eu aprendi porque eu passei por um processo desse de não querer cantar uma música por muito tempo, tive resistência. Até que eu peguei essa música, eu tinha que cantar, ela era importante para um determinado repertório. E eu transformei ela de uma maneira que eu achei prazerosa. E eu Uhum. aprendi com isso. Eu sofri muito na época, lógico, mas eu aprendi. E essa música depois veio a se tornar uma das preferidas que eu cantava na noite, das minhas apresentações. Muita Então, gente pedia música. Ah, desculpe. é isso. Muita gente pedia música que você não conhecia. E como é que você fazia? Quando eu não conhecia, eu era sincera e falava que não conhecia, que não sabia cantar. E quando eu gostava, assim, me identificava com o estilo musical, eu dizia que ia aprender e voltava na próxima semana com aquela canção e eu fazia isso. Assim eu ia enriquecendo o repertório e fazia cada vez mais um show que era prazeroso para mim e para as pessoas que estavam lá, né? Curtindo aquilo. E agora, que música tá querendo sair? Que música tá querendo sair? Uma das que eu mais estava querendo cantar foi essa nova que eu fiz, A Deus Me Deu, Hum, que eu fiz agora há pouco. E para esse momento agora, é porque é tanta música na minha cabeça faz um que pupurri. essa pergunta vem logo um bocado de uma vez, mas eu vou cantar Coisa Inventada. Eu tinha uma Tá. amiga na faculdade que ela me chamava de coisa inventada. Ela dizia: Isabela, tu és uma coisa inventada. E eu gostava muito desse jeito que ela me chamava e eu acabei fazendo uma canção com esse nome. E fala assim: Você parece coisa inventada. Qualquer coisa não diz coisa com nada. E é tela pintura abstrata. Qualquer palavra decodificada. Você sim, pouco por mim, muito por cada mulher. Síntese, fim, porta fechada. E é tela pintura abstrata, qualquer palavra doce que amarga, leitura de poema em linha reta, a minha queda, a minha espera, a minha seta, aquela esfera, aquela incógnita, você, peso real em ouro, e era a fé que a muitos salva e desespera. E é forma abstrata em minha janela. Você que parece coisa que inventei. Você que parece coisa que eu criei. Você que parece coisa inventada. Fantástico. Muito bom.
Com quem você ainda gostaria de dividir o palco? Com Maria Bethânia. Gostaria de dividir, E, não só dividir o palco, mas como escutar algumas canções minhas na voz dela, e, por exemplo, como essa que eu acabei de cantar. sim. É, onde gostarias de ouvir tua música? Em cinema, por exemplo? Completamente. No filme, no cinema, seria. Seria incrível. Será? Será? Vamos colocar num presente próximo. Pois é, caríssima, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Agradeço muitíssimo toda essa partilha, todas as músicas cantadas. Foi um prazer imenso conversar contigo. E aí, você gostaria de deixar alguma mensagem final ou cantar Sim. algo para Quero te embalar? agradecer. Eu Sou eu quero que te agradeço. agradecer por esse convite. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você. Você não imagina, mas quando rola esses bate-papos e essas coisas, são muito importantes, porque acabam tirando a gente de muita coisa, assim, de muitos pensamentos. A Uhum, gente vem atravessando, né, tudo isso que a gente já sabe. E acaba a gente entrando em outros universos e recebendo uhum, energias muito bonitas. E geralmente quando eu desligo uma live, eu desligo muito feliz e cheia de energia boa. A mensagem que eu quero passar aqui para todos nós é que tenhamos fé, muita força. Eu desejo muita saúde para todo mundo que está aí do outro lado. Eu dou um beijo no coração de você que perdeu alguém, atravessando por tudo isso que a gente está atravessando. E peço a Deus que ilumine as nossas famílias, dê muita saúde, conforte as famílias das pessoas que estão nos hospitais, né, e que têm perdido entes queridos e perdido seus amores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tenho fé, acreditem que isso vai passar, que a gente vai sim. atravessar por tudo isso. Eu tenho uma crença de que nada é por um acaso, a gente está realmente numa grande transformação de era, né? Tudo isso que está acontecendo tem um porquê, está muito acima da gente, é por isso que a gente não entende, também não quero entender, quero respeitar e conseguir atravessar isso com saúde mental, espiritual, física. E é isso que eu desejo para todos nós: equilíbrio, saúde, serenidade, paz. Que a gente chore também, que a gente bote para fora, que a gente consiga desaguar, transbordar e transmutar tudo isso que está acontecendo. Que a gente seja honesto com cada sentimento que nos visitar e que a gente possa atravessar isso e chegar lá na frente e poder se encontrar e poder viver momentos esplendorosos, poder ter as trocas nos shows, poder abraçar, poder beijar, poder encontrar quem a gente quer encontrar e Muito andar em sem breve. medo nas ruas, de cabeça erguida e com a alma em E paz. É isso que eu desejo pra gente. obrigado. Obrigada também. Obrigadíssimo. A gente fica sem palavras porque é um desejo também nosso, né? Se a gente tem tanta saudade de ver as pessoas, de conhecer pessoalmente as pessoas, de abraçar, de ir para show, de simplesmente sentar e ficar admirando a natureza, Exato. Ou são momentos simplesmente, que foram Aldonês, roubados da gente, né? Foram roubados para que a gente começasse a revalorizar e ressignificar de outra maneira, né? Porque a gente também, enquanto sociedade, a gente ainda está muito complicado. Esse momento acho que está servindo para a gente com repensar certeza, nesses valores que a gente acreditava que dava o máximo possível e, no entanto, a gente percebe que ainda falta muito, né? com Todo mundo certeza. sempre falta de um abraço, um aperto de mão, um oi, tudo bom, chegar junto, Meu, conversar. meu maior Mas vamos desejo no passar por isso. momento, o maior desejo do fundo da minha alma, é que pelo menos a gente consiga sair nas ruas sem esse medo e sem essa angústia que a gente tem atravessado. Isso é uma pressão muito grande no cérebro. Isso é Sim, muito, muito, muito forte para a gente. Então, só em a gente conseguir sair sem esse medo, que a gente sai aliviado e afrouxe o nosso cérebro de toda essa tensão,
para mim já vai ser um dos maiores presentes que a gente já vai ter na vida. Mas, enquanto esse momento não chega, a gente vai se alimentando de música e vai alimentando as amizades. E aí, para a gente encerrar de verdade, o que a tua voz tem para dizer para a gente? Para a gente encerrar de verdade, eu vou cantar uma canção que se chama O Homem Neandertal, que fala assim: quero dar um beijo em todo mundo que acompanhou, esteve aqui com a gente e está aqui com a gente. Cada recado, cada mensagem recebida, eu sinto, pode ter certeza, a energia. A energia é muito sentível, graças a Deus, e que bom. Um beijo em cada um de vocês que esteve aqui com a gente, viu, gente? O homem que andava na costa já vai chegar, partindo de um ponto qualquer do hemisfério sul. Visão longo alcance de um mapa a nos projetar, e já descobriu que a Terra é redonda e azul. Em busca de suas respostas vai mais além, viaja nos trilhos do mundo e não se atém. São novos recursos que vão se configurar, fazendo do nosso planeta um melhor lugar. Duvidaram de seus projetos quando ele inventou o avião, enquanto ele calculava a constelação, enquanto invadia os planetas, enquanto fazia o trem, mas ele não deu ouvidos para ninguém. O homem inventou telefone e computador, a nave, a clave, o livro, o despertador. Conhece outras línguas, países e tradições, só não aprendeu qual a cura dos corações. Em seu planetário diário não enxergou um ponto reluzindo em seu mapa interior, deixando um vazio no cenário das emoções, criando um mundo imaginário das ilusões. Não sabe lidar com o planeta, não lida com a própria dor, e vive na idade da pedra, na era amor. Estudou sobre os cometas, os mares, altares e dons, só não aprendeu qual a cura dos corações. Uma boa noite para todos vocês, um beijo grande. Boa noite, Isabela. Muitíssimo obrigado. Gratidão. Um beijo, Aldonês. Obrigada, viu? Outra caríssima. De nada. Tchau, Disponha gente. sempre. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. E a gente conversou agora com a Isabela Moraes e essa lindeza de voz e composições. E eu vou fechar esse nosso momento de hoje com um poema de Cecília Meirelles que diz assim: no mistério do sem-fim equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro, entre o planeta e o sem-fim, a asa de uma borboleta. Obrigado por sua presença, e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até lá!